Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Oi pessoal, como é que vocês estão? Estavam com saudade? Eu estava morrendo de saudade de vir aqui bater esse papo com vocês, aqui no nosso cantinho íntimo do nosso bate-papo sobre cirurgia veterinária. Eu sou Gislaine Martins, estou sempre por aqui trazendo algum tema novo que vocês tenham proposto para mim lá no meu Instagram, Gislaine Martins Vet, pra gente bater aqui um papo, tá? Então, se você gosta de cirurgia, já manda esse perfil, já manda esse canal para aquele seu amigo, porque toda semana a gente tem alguma aula diferente, gratuita, aqui no canal da Cirurgia Anclivepa, dentro da plataforma da Anclivepa São Paulo do YouTube, tá certo? Escreve aqui no comentário pra mim de onde que você é, que fase da medicina veterinária que você tá. Você já é formado, você é graduando, você já opera, gosta de cirurgia, veio aqui só por curiosidade, caiu de paraquedas? Me conta um pouquinho, vai ser um prazer conversar com vocês. O tema que eu trouxe hoje vem, na verdade, de uma sequência de palestras e de aulas que a gente trouxe aqui para o YouTube, falando a respeito de feridas. Se você não viu nenhuma, dá uma olhada aqui na nossa barra de rolagem, que você vai ver que já faz algum tempo que eu venho trazendo esses microtemas relacionados ao tratamento de feridas, porque é alguma coisa que vocês encontram bastante na rotina e tem bastante dúvida. Então, me pediram para falar um pouquinho sobre
feridas que não cicatrizam, né? O pessoal reclama bastante de feridas que têm dificuldade de cicatrizar. E por conta disso, eu trouxe esse tema que é muito importante para falar com vocês, que é o biofilme. Como é que isso influencia, qual que é o papel que o biofilme tem no tratamento das nossas feridas. Mas antes disso, fica aqui o meu contato. Vocês também me encontram como Gislaine Martins Vet. Então, se você tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse para vocês, ou então quer me contar de algum caso de ferida que você encontrou, que foi muito legal, que você tratou, me chama lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com vocês, vai ser um prazer conhecer vocês um pouquinho mais também. E, gente, eu trouxe esse tema, eu sempre falo para vocês, né, que tudo que eu trago aqui para vocês não são fontes de vozes da minha cabeça, né? Aqui na Clivepa São Paulo, a gente é muito criterioso com informações que vêm da literatura, né? Tudo tem um respaldo científico. Então eu separei alguns dos principais consensos e guidelines que a gente tem sobre o manejo ali de feridas, mas na verdade são guidelines que vêm da medicina, tá? A gente infelizmente tem poucos estudos com relação a isso na medicina veterinária ainda, né? A gente tem poucos dados, mas quando a gente fala de feridas, o comportamento ali, salvo alguns detalhes com relação à estruturação da pele, da vascularização da pele, o comportamento do processo cicatricial, ele é basicamente o mesmo, tá? As fases da cicatrização, elas são as mesmas e tanto na medicina e principalmente na veterinária, a gente sofre sim com o acometimento dos biofilmes ali nas nossas feridas, tá? Então, existem alguns trabalhos, né? Então tem esse trabalho de 2014, que é um guideline bem interessante, tá? Que fala sobre diagnóstico e tratamento desses biofilmes. Teve um outro que saiu em 2016 aqui, tá? Então esse manejo de biofilme é um documento bastante completo. Outro em 2017, também, um outro guideline, também para identificação, tratamento, manejo dessas feridas com biofilme. E por fim, este último trabalho aqui de 2022, que também veio falar sobre o manejo de biofilme. E sim, nós temos um trabalho que é brasileiro, certo? Então, essas recomendações é de 2019, então é um trabalho relativamente recente aqui pra gente. Mais uma vez, são trabalhos que são da medicina, né, da enfermagem humana, mas que a gente consegue sim extrapolar muito esse conhecimento para a medicina veterinária e aprender bastante. Então, gente, já fica aqui a primeira dica e primeiro conselho dessa cirurgiã que vos fala. Se você precisa dar uma aprimorada no seu conhecimento, dá uma olhadinha na medicina. Você com certeza vai achar algum trabalho que vai te agregar alguma coisa, tá? Então a gente tem muitas vezes alguns trabalhos que estão dentro ali da medicina que nos agregam bastante. Bom, e por que eu achei importante falar com vocês a respeito de biofilme? Porque na verdade o que a gente está pensando aqui é sobre o tratamento das nossas feridas crônicas e complexas, tá? Aqui ele ficou dobradinho, né? Em feridas crônicas e complexas. Por quê? Hoje a gente já sabe que muitas das feridas que não cicatrizam, as feridas que se tornam crônicas, que tem ali, né, um tratamento mais prolongado, elas acontecem por conta do acometimento de biofilme, tá? Então o que a gente vai conversar aqui, elas nada mais é do que um resumo que eu fiz baseado aí nesses consensos internacionais e brasileiro que a gente tem a respeito deste tema, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue afirmar aqui hoje é: quando eu tenho uma ferida que se tornou crônica, eu posso afirmar que essa ferida, ela tem a presença de infecção e que ela tem um acometimento, que a gente brinca, né, que é um acometimento oculto, que é o biofilme. Porque é uma coisa que a gente não enxerga, gente. O biofilme você não vê. Você tem sinais de que essa ferida tem o biofilme, mas não existe a estrutura biofilme. Você não pega o biofilme na mão, tá? Não é assim que funciona. Então, a gente entende que essas feridas com tempo prolongado, que tem um atraso ali no processo cicatricial, além de ter toda a problemática financeira para esse responsável, a gente tem também todas aquelas complicações que são inerentes a feridas, a
descontinuidades cutâneas prolongadas, que é o aumento da suscetibilidade a infecções, que é o aumento de perda de nutrientes, perda proteica principalmente, a desidratação, enfim, a gente tem toda uma série de comprometimento de bem-estar e de qualidade de vida desse paciente por conta dessa ferida crônica, tá? E a gente fala que isso entra num ciclo vicioso, né? Porque uma vez crônica, essa ferida vai demorar ainda mais para cicatrizar, tá? E aí aumenta o custo, se torna mais infectada e assim a gente entra nesse ciclo vicioso, tá certo? E qual que é a característica de uma ferida crônica? A ferida crônica, gente, é aquela que ela fica no estado permanente da fase inflamatória. Quem aí se lembra de quais são as fases da cicatrização, tá? Então, a fase inflamatória é aquela primeira fase, tá? Então, aconteceu o momento zero da ferida, do acometimento da ferida, é o momento inicial, onde eu tenho ali a migração leucocitária, eu tenho o advento da angiogênese, né? Eu começo a formar neovasos, justamente para que a gente consiga alcançar a fase proliferativa, a fase de granulação. O que acontece com esses pacientes é que com o acometimento do biofilme, essa ferida não consegue sair dessa fase inflamatória, tá? Então ela entra numa fase de inflamação crônica, por isso que a gente chama de feridas crônicas, ok? Mas, Gil, o que é o tal do biofilme, então? Tá, eu já entendi que é uma ferida que ela fica crônica, uma ferida que está na fase inflamatória, mas o que acontece? O que tem nesse biofilme? O que acontece, gente, é que essas bactérias, e muitas vezes, gente, são bactérias que estão presentes ali, podem ser bactérias da própria superfície cutânea adjacente, ou então de uma contaminação que aconteceu ali, um curativo que não estava estéril, enfim. As bactérias que estão ali naquele meio, elas se aderem naquela superfície da ferida, até aí nada de muito estranho, tá? Toda ferida vai ter bactéria ali e não confundam, gente, contaminação com infecção. As feridas, via de regra, elas são contaminadas, elas não são estéreis. Se você fizer um swab ali na ferida e colocar para cultura, vai crescer bactéria. Isso é normal, tá? O grande problema é quando essas bactérias conseguem se aderir numa superfície e aí não orgânica, tá? Então elas formam uma matriz e cria ali um biofilme, ela cria uma membrana, e eu vou colocar membrana aqui entre aspas, que quando a gente fala membrana parece que eu estou enxergando uma membrana, não, você não enxerga, isso é microscópico, tá? Então ela forma uma membrana nessa matriz, que a gente chama de matriz EPS, e que ela, né, uma vez estabelecida, ela fica muito difícil de conseguir ser transposta tanto pelos produtos tópicos quanto pelos curativos e também pelos próprios agentes cutâneos ali, né? As próprias migrações de células leucocitárias não conseguem transpor essa matriz para conseguir controlar essas bactérias, que aí, uma vez estabelecido o biofilme, elas só crescem, só se multiplicam e aí sim, o que era uma contaminação acaba caminhando para uma infecção. Aqui é um dado bastante importante, tá, gente? Normalmente, quando a gente tem feridas crônicas, feridas que não cicatrizam, o que a gente orientava até pouco tempo atrás? Faça uma cultura, faz um swab ali e vê o que cresce, porque às vezes essa ferida não está crescendo porque eu tenho alguma bactéria resistente ali. Isso não é de todo errado, tá? De fato, isso está acontecendo por conta de uma bactéria, às vezes, multiresistente. O grande problema, gente, é que quando você tem um biofilme, o seu swab, ele é superficial. Você não consegue uma amostra dessas bactérias que estão presas naquela matriz, naquele biofilme, para poder fazer essa análise. Então, a sua amostra ela não é representativa. O ideal, o correto, o diagnóstico padrão ouro para pacientes com feridas crônicas é uma biópsia desse tecido. Então, você vai coletar um fragmento e aí sim, com esse fragmento, você pode mandar para cultura e antibiograma e também mandar para uma citologia, eventualmente, para poder descartar, ver se realmente é apenas uma ferida ou se era uma lesão tumoral, por exemplo. Mas é importante vocês entenderem que apenas o swab, apenas a cultura superficial dessas feridas vai te dar um resultado errôneo, tá? Não é uma amostra fidedigna que você está coletando, isso é muito importante. Vou até voltar aqui nesse slide. Se você não sabia disso, printa esse slide,
publica no seu Instagram, mostra para as pessoas o quanto você está se capacitando, o quanto você tem informações que quase ninguém tem, gente, quase ninguém sabe, porque isso aqui é trabalho da medicina, tá? Esses conhecimentos muitas vezes não circulam ali na área acadêmica veterinária, porque a gente não tem o hábito de ir lá na medicina olhar o que está sendo descoberto. A gente espera isso vir para a veterinária, os experimentos serem feitos na medicina veterinária, para daí chegar na mesma conclusão, tá? Então, não deixem de promover o seu conhecimento também, isso é importante, tá certo? Mas, Gi, como é que eu vou saber, então, que o meu paciente tem biofilme? Como eu falei pra vocês, eu não enxergo biofilme. O que eu tenho são sinais que me levantam a suspeita que ele tem o acometimento ali de uma ferida crônica, tá? Primeiro deles, obviamente, atraso na cicatrização. Mais de 30 dias, gente, sem evolução, não tô falando de sem fechar a ferida, porque, gente, tempo de fechamento de ferida vai depender de 1 milhão de condições. Desde o tamanho dessa ferida, uma ferida de 5 centímetros, obviamente, cicatriza muito mais rápido que uma ferida de 30 centímetros, tá? Isso é um pouco intuitivo. Mas vai depender, quem é esse paciente? Ele é idoso, ele é jovem, ele é desnutrido, ele tem comorbidade, enfim, tá? Então não é o tempo de cicatrização, eu tô falando de tempo de evolução. Sabe aquela ferida estagnada? Aquela ferida que não vai nem vem? Ela começou a melhorar, de repente ela parou, ela não cicatriza mais, ela fica ali aberta. Já faz dias que você mede e ela tá do mesmo tamanho, certo? Um outro sinal, material gelatinoso na superfície, tá? E normalmente esse material gelatinoso ele se forma muito rapidamente, menos de 24 horas. Então você fez o curativo, limpou ali, a ferida ficou bonitinha, fechou. Quando você foi trocar ali, já tá com aquela gosma, já tá aquele tecido gelatinoso na superfície novamente, muitas vezes com um odor, tá? Muitas bactérias, elas são produtoras desse odor mais forte, então a gente percebe ali que tem aquela coloração mais amarelada, aquele odor mais forte e aquele tecido viscoso gelatinoso, tá? Excesso de exudato, tá? E normalmente esse de exudato, gente, é aquele que se forma muito rapidamente. Também é aquele paciente que toda vez que você vai trocar esse curativo, então pensa que eu tô associando fatores, tá? Não é um ou outro. Todos esses fatores, eles vêm em conjunto. É aquele paciente que quando você vai trocar o curativo tá molhado, aquele cheiro de chulé. Você fala, nossa, meu Deus, como tá drenando essa ferida, tá? Um pouco de exudato, gente, é normal que a ferida produza. Então, nós não queremos que essa ferida fique seca. A ferida seca também não cicatriza. Mas eu tô falando daquele paciente que produz muito. Não fez nem 12 horas que você fechou esse curativo e já tá molhado de novo, já tá cheirando mal. Esse paciente tá produzindo muito exudato, ok? Falha terapêutica, você tá ali fazendo o curativo bonitinho, tá passando o melhor produto, é um animal relativamente sadio, era pra essa ferida estar fechando, por que é que ela não tá melhorando, tá? Por que é que os produtos, por que é que o antibiótico, tá? Por que que a medicação desse animal não está surtindo o efeito que era esperado, que seria o normal nesses casos? Tecido friável, tá? Então, parece que vai entrar na granulação, parece que ele está proliferando, mas é aquela granulação de baixa qualidade, é aquele tecido de granulação que não é aquele vermelho vivo, bonito, que sangra com facilidade, não é, ele é meio pálido, tem dia que sangra, tem dia que não, tá? Tem dia que parece estar melhor, parece estar pior, parece que ele fica regredindo, indo e voltando, tá? E são aqueles tecidos que começam a crescer por cima das bordas, tá? Então, é aquela granulação feia, não é aquele tecido bonito, ok? Eritema de baixo grau, tá? Então, aqueles sinais inflamatórios crônicos, tá? Da mesma forma. Não é aquele tecido que tem aquele aspecto inflamatório fisiológico. É aquele paciente que tem ali as bordas já mais espessadas, tá? Sinais de inflamação crônica, né? Aquelas hiperkeratoses, já vai ter mudança de coloração, tá? Sinal ali de inflamação mais crônica, ok? Trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Então, aquelas lesões por lambedura, tá? Então, olha como dá pra perceber, gente, que tem um tecido gelatinoso aqui por cima. Olha como esse tecido de granulação, ele não é vermelhão bonito, ele é meio
pálido, meio qualquer coisa, uma cara de que... E tá há dias, mais de 6 meses que esse paciente tá com essa ferida aberta desse jeito, tá? Tá com colar, tá fazendo curativo, tá protegendo, o bicho não tá lambendo mais, mas não vai nem pra frente nem pra trás, tá? Paciente que faz hérnias incisionais recorrentes, tá certo? Aquele paciente que tem... agora vai ser ótimo, agora com certeza você já ouviu falar sobre isso. Aquele paciente que fez aquela castração há 2 anos atrás e aparece com aquela feridinha no abdômen, a pontinha do fio ali drenando aquele líquido. Aí o que a gente fala? Tá rejeitando o fio. Não tá, gente. Isso daí é biofilme. Isso é contaminação que gerou infecção ao redor do fio. O fio serviu como um arcabouço para que a bactéria fizesse uma matriz por cima dele, tá? É um material inerte onde a bactéria formou uma matriz, né? Uma película de bactérias por cima desse material. Então, é biofilme. Para de falar que é rejeição de nylon, porque não é. Rejeição de nylon. Nylon é um material inerte, gente. Ele raramente vai dar alguma reação alérgica. E se fosse dar, isso seria muito próximo do procedimento cirúrgico. Não ia acontecer meses, anos depois, tá ok? Aquelas feridas por pressão, tá? Então aquelas lesões, escaras de decúbito, também são marcadas muitas vezes por lesões crônicas e formação de biofilme, até mesmo pela própria condição ali de isquemia desses pacientes, tá certo? Então, por quê? Por que acontece essa falha terapêutica? Por que o biofilme faz com que o seu tratamento não tenha sucesso? Porque essas bactérias, gente, quando elas estão aderidas nesse biofilme, né, quando elas estão inseridas nessa matriz, elas são até 1000 vezes mais resistentes a antibióticos. Então nós vamos aumentar em 1000 vezes a dose? Lógico que não, porque afinal de contas, qual é o antibiótico que tem ali uma DL50 que consegue suportar 1000 vezes mais? Gente, isso não existe, vai matar o seu paciente, tá? Então isso aqui é um grande problema, porque se ele é 1000 vezes mais resistente, como é que você vai usar um antibiótico, uma dose terapêutica nesse animal? Seja ela tópica, seja ela sistêmica, ok? Então esse bloqueio físico, tá? A questão aqui, gente, ela é física mesmo. Ela impede a penetração de terapias tópicas. Gi, então se ele impede a penetração de terapia tópica, então eu vou fazer antibiótico sistêmico. Não, pessoal, por quê? Antibiótico sistêmico, ele tem baixa apresentação na superfície cutânea, tá ok? Pergunta para os dermatologistas o trabalho que eles têm para poder tratar as piodermites da vida, tá certo? Então é muito complicado tratar essas infecções, esses biofilmes, com tratamento sistêmico, como eu falei para vocês. Vocês precisariam de doses muito altas e ainda assim a chance de falha terapêutica, de criar resistência, seria muito grande, tá ok? Além disso, essas inflamações crônicas, as toxinas que são originadas nessas inflamações, elas são responsáveis por degradar colágeno, o nosso colágeno querido, que é tão importante para a evolução dessa ferida, para a última fase lá da cicatrização, né? Aquela fase onde a gente tem o arranjo das fibras colágenas para realmente formar o tecido cicatricial, ele não acontece. Então essa ferida ela fica sempre presa nessa fase inflamatória, porque ela nunca consegue ter colágeno suficiente para fazer a organização dessas fibras num formato de cicatrização, tá certo? Então, o que é importante vocês terem em mente? Desde que todas as outras causas de falha terapêutica tenham sido descartadas, então se você já se certificou de que você está fazendo o manejo correto dessa ferida, então se a sua troca de curativo está no tempo certo, se comorbidades já foram descartadas, se você já olhou para este paciente e já entendeu se ele não tem uma causa de base que justifique a causa terapêutica, essa falha dessa sua terapêutica, então, gente, provavelmente você está diante de uma ferida crônica que sofreu a ação de um biofilme. E isso é muito mais presente na nossa rotina do que a gente pode imaginar. Então, como que eu faço para fazer o gerenciamento desse biofilme? Nós temos aqui uma premissa de que, para tratar o biofilme, eu preciso de um manejo contínuo dessa ferida. Não vai ser em uma troca de curativo que você vai sanar esse problema que está cometendo o seu tratamento, tá?
Primeiro deles, então a gente brinca assim, que esse gerenciamento a gente chama de time, tá? Então você nunca mais vai esquecer. Qual que é o time que faz o tratamento do biofilme? T de tecido, tá? Então você precisa fazer desbridamento, tem que tirar o que tá desvitalizado ali, gente. Aquele tecido superficial, tá? Aquele tecido friável, aquela borda que tá já com hiperkeratose, você precisa desbridar, tem que reavivar esses bordos, tem que reavivar essa ferida, tudo bem? E de infecção e inflamação. Então sim, gente, a nossa terapêutica com produtos tópicos antimicrobianos, ele é importante, tá? Mas ele só vai conseguir fazer ação se antes disso você fizer o desbridamento, você remover aquela camada superficial que está agindo como uma barreira física para a ação tópica. M, na verdade, ele é aqui do inglês, né, de moisture, que é, na verdade, de umidade. Essa ferida, gente, existe aí um limite muito tênue entre o equilíbrio da umidade e o que é exudato excessivo. Gi do céu, como é que eu vou saber o que é suficiente? Gente, quando você vai trocar esse curativo, as suas camadas de absorção, lembra que as suas feridas, né, os seus curativos têm que ter 3 camadas. A sua camada de contato, a camada de absorção e a camada externa de fixação. Essa camada intermediária, que é de absorção, ela não pode estar hipersaturada, não pode dar para você apertar e quase que pingar líquido dela, tá? Então, ela precisa sim estar úmida por ter absorvido o exudato, mas ela não pode estar encharcada, ela não pode estar com odor fétido, porque senão isso é excesso de exudato, tá? É lógico, aqui a gente precisa pensar se nós não estamos demorando demais para trocar esse curativo, por isso que ele tá ficando muito úmido também. E o E também de edge, tá? Mas é de bordas, porque eu preciso, de alguma forma, fazer com que essas bordas, elas avancem, tá? Então, proporcionar para esse paciente a possibilidade do avanço das bordas. Então, se é um paciente que está com uma ferida numa região de movimentação, por exemplo, talvez a gente precise imobilizar ou estabelecer um tie-over, enfim, alguma possibilidade ali de melhorar o avanço destas bordas, certo? O desbridamento, gente, ele é crucial para que a gente consiga iniciar o nosso manejo, certo? Existem alguns métodos que são validados. Aqui o ultrassônico na medicina veterinária a gente ainda não faz uso, mas basicamente, gente, na medicina veterinária o que a gente utiliza para desbridamento? O cirúrgico, tá? E aí quando eu falo de desbridamento cirúrgico, ele pode sim ser necessariamente fazer o paciente ser submetido por anestesia e fazer um desbridamento mais drástico, mas a gente pode também fazer pequenas escarificações ali com as costas do bisturi, com a pontinha de uma agulha, tá? Isso também é considerado um desbridamento mecânico, cirúrgico, certo? Ou então ele pode ser o desbridamento químico, tá? Com fármacos ali, mas normalmente quando a gente tem estabelecimento de biofilme, eu preciso fazer uma fricção, tá? Muitas vezes só a pomadinha ali não vai adiantar. Então sim, fazer o uso da lavagem com soro fisiológico e fazer ali, passar gaze mesmo, gente, raspar ali naquela ferida para tirar aquela camada superficial que tá sobressalente, tá? Aquela camada mais viscosa que tá mais superficial. E, gente, não se esqueçam, é a regra da repetição. Esses biofilmes se formam muito rapidamente. Em 24 horas você já tem um outro biofilme. Então, todas as vezes que vai trocar esse curativo, precisa retirar essa camada superficial né, de biofilme. E aí ela vai se formando cada vez menos conforme você vai evoluindo no seu tratamento, certo? Só o desbridamento, gente, fazer só ele não vai adiantar nada. Tá? Só fazer ali raspagem e fazer depois um curativo errado, ou usar um produto errado, ou produto nenhum, ou deixar aberto, contaminando, não adianta nada, tá? Então, necessariamente a gente precisa fazer uso dessas terapias tópicas, que necessariamente tem que ter ali a associação de um antisséptico, então um PHMB, por exemplo, vai muito bem nesses pacientes que têm biofilme, porque uma vez retirada a camada dessa matriz, o PHMB ele é um excelente bacteriostático para esses pacientes e depois, logicamente, o uso de antimicrobianos, aí pode ser desde pomadas até mesmo curativos comerciais, tá? Que sejam impregnados com a prata, por exemplo.
E aí, associado a isso, né, então nossa querida tríade aqui de desbridamento, a nossa limpeza, tá? Lembrem-se que a lavagem, ela é obrigatória todas as vezes que a gente faz a troca do nosso curativo, e também o uso ali desses curativos antimicrobianos é a nossa engrenagem contínua para conseguir combater o biofilme que foi formado e criando aí essa ferida crônica que impede o avanço cicatricial desta ferida, tá? Então aqui um exemplo, certo? Então é um paciente que tem uma ferida super crônica, tá? Vejam como é um tecido aqui, né, sem coloração, cara de tecido morto aqui mesmo, tinha o problema das bordas que não avançavam porque era uma região do dorso aqui, então é uma região de bastante movimentação. Foi estabelecida então a terapêutica de combate ao biofilme, tá? Então associado ali às lavagens, fazia ali, né, esfregava a gaze para retirar aquela camada superficial mais gelatinosa. Associado então a curativo impregnado com prata, tá? E também ao tie-over, tá vendo aqui, olha, as pontinhas aqui? E em menos de 4, 5 dias, esse paciente já estava granulado desta forma, tá? Esse é um paciente do serviço de tratamento de feridas aqui do hospital público, mas que é um tipo de assunto que a gente aborda bastante na pós-graduação aqui da Anclivepa São Paulo. E, inclusive, os alunos que fazem aula com a gente sobre feridas, eles podem também acompanhar o tratamento de feridas que acontece praticamente todos os dias aqui no hospital público. Então é um assunto muito pertinente e que a gente traz bastante na nossa rotina já no começo do curso da pós-graduação, justamente por entender a importância do entendimento e a importância do tratamento correto dessas feridas para o médico veterinário, para o cirurgião veterinário, porque afinal de contas, muitas vezes, esses pacientes são encaminhados para o atendimento cirúrgico, porque esse paciente, por exemplo, ele teve o desfecho aqui numa cicatrização por terceira intenção. Então, depois que granulou dessa forma, foi encaminhado para fazer um flap, tá? Uma cirurgia reconstrutiva. Então, também na especialização a gente vai associando esses assuntos. Então, uma vez que o aluno já aprendeu sobre feridas, agora ele está apto a aprender sobre cirurgia reconstrutiva, que é muitas vezes ali um braço das feridas. A gente não usa cirurgia reconstrutiva apenas para retirar tumor, a gente usa também para tratamento de feridas, tá? Então, se você é aluno, foi aluno da pós-graduação aqui, comenta aqui nos nossos comentários se você é do time de feridas. Eu brinco que eu trago comigo uma legião de apaixonados por feridas depois que a gente tem essa aula, porque de fato é um tema bastante abrangente e que a gente despende um tempo muito bom para tratar desse assunto junto com os nossos alunos aqui da especialização. Então, se eu pudesse elencar para vocês aqui as regras de ouro para a prática clínico-cirúrgica de vocês no tratamento de feridas crônicas e com biofilme, primeiro, eu preciso identificar, gente, tá? Tem que ter o diagnóstico clínico ali. É uma ferida que está há mais de 30 dias de acometimento, é uma ferida que você já descartou, né, as outras comorbidades, as causas, os motivos pelos quais essa ferida não está cicatrizando. Então, gente, já considera que tem biofilme ali, tá? Por mais que você não veja, você sabe reconhecer os sinais e já parte ali para biópsia, né? Abandona esses swabs de superfície que você só tá gastando dinheiro de exame desse paciente, tá? Então, trate feridas crônicas como infecção crônica, né? Não esqueça que as infecções crônicas, elas também vêm acompanhadas de uma série de acometimentos desse paciente, tá? Então ele vai ter um leucograma que vai mostrar pra gente que ele tem uma infecção crônica, né? Ele vai ter uma inflamação sistêmica também bastante importante, tá? Então não se esqueçam que junto da ferida tem sempre um paciente, ok? O desbridamento, que tem que ser mecânico, ele tem que ser constante e seriado, tá? Vai depender muito de qual é a gravidade do seu biofilme, então desde a cada troca ou semanalmente, tá? Mas nunca uma vez só, tá? Uma vez só não vai adiantar nada, e também nunca sozinho, ele sempre vem associado às terapias, porque não adianta só você destruir ali a matriz das bactérias, você tem que destruir a bactéria em si. Então você destrói a casinha delas primeiro, depois você vem com o antimicrobiano para de fato diminuir ali a carga bacteriana da superfície dessas feridas, tá? E, gente, que eu sempre falo para os meus alunos,
Junto da ferida vem um paciente, tá? Não se esqueçam de olhar para o animal como um todo. Olha se ele tem dor, olha se ele tem edema, como é que tá a nutrição deste paciente. Animal desnutrido, gente, cicatriza muito mal. Não adianta você ficar ali tratando a ferida com o melhor que você tem, com o produto mais tecnológico, e esquecer que o seu paciente tem albumina baixa, por exemplo, tá? Então, como é que tá a perfusão? É um animal que tá anêmico? Poxa, ele com certeza vai cicatrizar mal, tá certo? Então, não se esqueçam aí de todas as condições que são inerentes ao paciente de vocês, para que vocês tenham mais sucesso no tratamento de feridas. Pessoal, era isso que eu tinha para falar desta vez sobre ferida com vocês. Querem falar sobre mais tópicos sobre feridas? Me manda um direct, me manda uma mensagem aqui, vai ser um prazer trazer mais sobre feridas para vocês. Quem me conhece sabe que é um dos temas que eu mais gosto de falar, é o módulo do qual eu sou responsável aqui na pós-graduação. E também, se você quer fazer parte do nosso time de adoradores de feridas aqui da especialização de cirurgia, esse e outros tantos temas que são abordados, me manda uma mensagem e a gente conversa um pouquinho sobre o curso, tira suas dúvidas e vai ser um prazer ter você aqui junto com a gente na nossa família Anclivepa. Um beijão pra vocês, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Oi gente, meu nome é Nívia, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 2 anos de formada e hoje estou concluindo a pós-graduação de cirurgia de pequenos animais na Associação Anclivepa São Paulo. Eu acompanhava alguns cirurgiões na minha rotina, me apaixonei pela cirurgia, me apaixono pelo bloco, então eu decidi iniciar a pós-graduação o quanto antes para me tornar uma boa profissional. O que mais me impactou é que eu consegui realizar alguns procedimentos cirúrgicos que antes eu não fazia, hoje eu faço. Consegui colocar em prática nas peças anatômicas, o apoio dos professores, aulas semanais. Então tudo isso ajuda o aluno, né, a se tornar um bom profissional, tirar dúvidas, tem um bom apoio, uma boa cobertura para se tornar um ótimo profissional. Realizada, com certeza, me tornei já uma grande profissional, faço vários tipos de cirurgias, decidi começar a me tornar volante, estou muito feliz.